Oi, alunos, tudo bem? Hoje, na nossa aula, nós vamos tratar de busca de espaço de estados em situações que envolvem jogos. E quando a gente pensa no que é um jogo, como a gente define um jogo? Um jogo, então, é uma situação, é um problema, no qual nós temos os agentes que vão tomar decisões. E o resultado desse jogo, ou seja, a vitória ou a derrota de um dos agentes, ela é dependente do conjunto de decisões que foram tomadas pelos próprios agentes. Quando a gente pensa, então, no tipo de jogo que nós vamos tratar na nossa aula, nós vamos tratar jogos que chamamos do tipo Minimax. O que é um jogo do tipo Minimax? É um jogo entre dois indivíduos, cujos interesses vão ser opostos, ou seja, o meu interesse é ganhar e que o meu adversário perca, e o do adversário ao contrário, é o adversário que ganhar e que eu perca. E esse modelo de jogo chamado Minimax, ele foi proposto, então, por uma figura muito conhecida na informática, que é o John von Neumann, né, que ele provou esse teorema do Minimax, colocando que existe sempre uma solução racional para um conflito, né, em que os interesses são opostos. E o que ele disse aqui no teorema Minimax dele? Ele colocou o seguinte: em ambientes determinísticos completamente observáveis, em que existem dois agentes cujas ações devem se alternar, em que os valores de utilidade no fim do jogo são sempre iguais e opostos. O que isso quis dizer? Vamos começar então pelos conceitos aqui nessa fala de John von Neumann. Ambiente determinístico. O que é um ambiente determinístico? É um ambiente no qual o próximo estado ele só depende do estado atual e das ações do jogador. No caso de um jogo de xadrez, o próximo estado vai depender do jogador e da onde eu estou. Né? Eu não posso fazer um movimento inválido, por exemplo. E em ambientes completamente observáveis, ou seja, eu enxergo todo o campo, diferente do pôquer. No pôquer eu não consigo enxergar as cartas do meu adversário. No xadrez eu consigo ver todo o tabuleiro. Não sei o que o meu adversário está pensando. Eu vou imaginar que ele vai agir racionalmente, ou seja, ele vai fazer a melhor jogada possível. Mas realmente eu não sei o que ele vai fazer. Então, que existem dois agentes, cujas ações se alternam, que é o caso, então, do xadrez. Cada jogador joga uma única vez se alternando, em que os valores de utilidade, o que é o valor de utilidade? É a função heurística. É o que é utilizado para determinar se é vantajoso ou não ir para um determinado lado na minha árvore de buscas, fazendo com que eu otimize o resultado de quem está naquela vez. Né? Em que no fim do jogo são sempre iguais e opostos, ou seja, se eu ganho, para mim vale 1, e se o meu adversário perde, o resultado para ele é -1. Então, ou seja, sempre iguais e opostos. Então, um ganha e outro perde. Então, vamos lá. O que é um jogo? Então, o jogo é um modelo teórico de conflito de interesse. São decisões possíveis, resultados possíveis, entre duas ou mais pessoas que obrigatoriamente vão ter motivações conflitantes. O jogador, ele é um participante ativo, então, desse jogo. E racional. O que significa racional aqui? Significa que ele vai sempre fazer a melhor opção para ele. Significa que ele vai pensar e sempre agir de uma maneira ótima. Qual é a melhor jogada que o meu adversário pode fazer? Ele vai lá e faz. Isso significa ser racional. Cujas ações afetam os demais. Os movimentos, então, é o que eu posso fazer no jogo. As estratégias são as decisões que o jogador pode tomar e em que ordem elas vão ser tomadas. E o payoff, ou função de utilidade, é, então, a recompensa de um determinado jogo. Bom, os jogos, eles são de diferentes categorias. Existem inúmeros tipos de jogos. E como que eles são baseados? Os jogos, eles são baseados nos que nós chamamos de informação perfeita, informação imperfeita, determinístico, que é aquele estado em que eu expliquei que a aproximação só depende do estado atual e do jogador, ou os baseados em sorte. O que nós estamos falando aqui? O que é, então, xadrez, damas e jogo da velha? Ele é a informação perfeita. Por quê? Todas as informações, todo o ambiente do jogo, eu estou olhando para ele, eu consigo ver tudo o que está acontecendo. Diferente do pôquer, que é uma informação imperfeita. Eu não sei o que o meu adversário tem nas cartas. Bom, os que são baseados em sorte também.
Então, tem gamão, banco imobiliário, pôquer, palavras cruzadas, guerra. Então, numa guerra, eu não tenho toda a informação que eu preciso e algumas coisas elas vêm em função da sorte. Então, aqui nós temos inúmeros tipos de jogos. Todos esses jogos, então, eles são baseados no tipo de informação que nós temos, conforme essa tabela aqui. Bom, o que um jogo contém? Assim como a busca cega, a busca heurística, um algoritmo de busca baseado em jogo, ele vai ter um estado inicial. O que é o estado inicial? O estado inicial são, então, tabuleiros, as posições das peças, como que o jogo deve iniciar, qual é a posição, os operadores que vão definir esse movimento, o teste final, que se calcula, então, se houve vitória, derrota ou empate, e a função de utilidade, que é o valor numérico para cada resultado do jogo. Então, nós vamos pegar um exemplo simples, do ponto de vista de a gente jogar no papel, que é o jogo da velha. Então, vocês estão pensando aqui no jogo da velha e todas as possibilidades que podem ter. Qual será o fator de ramificação dessa árvore de busca? Quais são os nós que realmente devem ser visitados e quais não são? Mesmo para um jogo simples, a árvore de busca ainda é grande. Então, por isso, a utilização de informações extra para o algoritmo, porque a busca cega ela é muito limitada. Aquela conversa que a gente teve sobre o Deep Blue e o Kasparov, por que ele achava que as máquinas são burras e que ele ia ganhar sempre? Porque todo algoritmo, principalmente baseado em jogo, ele vai depender de uma função de utilidade. E o que essa função de utilidade ela é feita? É uma outra forma de chamar o conhecimento externo, uma heurística. Essa função de avaliação, essa função de utilidade, ela vai dizer quais ramos da nossa árvore de busca eles devem ser visitados, né? Quais nós devem ser expandidos. Aqui, por exemplo, seria uma pontuação para cada jogada, em que eu tenho aqui uma equação linear, em que eu coloco a importância de cada uma das peças, né? Eu pondero a importância de cada uma das peças, crio uma equação linear e para cada jogada eu tenho um score. Quanto maior for o score, melhor é a minha jogada e mais chance eu tenho de ganhar. Só que, agora pensem, um enxadrista bom, ele não vai simplesmente se basear numa equação linear assim. Então, ele pensa muito mais além. Então, por isso que o Kasparov tinha aquela certeza que ele ia ganhar. Se a gente for pegar aquela equação do tipo linear mesmo, só para o jogo de xadrez nós temos um fator médio de ramificação de 38. Ou seja, que para cada peça eu tenho 20 jogadas possíveis, para cada peça do meu tabuleiro. 20 jogadas possíveis, ou seja, 10 nas 120 posições. Com 5 níveis, com 5 jogadas, eu vou ter então uma opção de 3,2 milhões de posição. É impossível fazer uma busca cega aqui. Então, por isso que eu preciso de uma heurística, por isso que eu preciso de um conhecimento externo. O que se pensou, então, para diminuir essa árvore de busca quando eu tenho um problema competitivo? Vejam que lá na busca gulosa, na busca heurística, a gente não estava tratando de competição. Nós falamos de um espaço de busca, de grafos direcionados ou não direcionados, cíclicos ou acíclicos, mas a gente não estava falando de competição. Aqui nós estamos tratando de problemas que envolvem a competição e a jogada alternada dos competidores, né? Nesse sentido, foi criado um algoritmo chamado Minimax. Por que ele se chama Minimax? Porque eu quero minimizar a minha perda e maximizar a perda do meu oponente. Ou seja, eu quero maximizar o ganho mínimo. Em outras palavras, o que eu quero fazer? Eu quero fazer com que meu oponente perca e eu ganhe. Essa é a ideia do Minimax. Então, nós vamos ter sempre um jogador max e um jogador min. O max quer maximizar o ganho e o min quer minimizar sua perda. Por isso que se chama Minimax. Como que o algoritmo ele está organizado? São sempre 2 jogadores, o max e o min. O max é o que começa o jogo e eles vão se alternando, né? O vencedor ganha recompensa, o perdedor uma penalidade. E o que ele tem? Ele vai ter um estado inicial, uma função sucessora, ou seja, quais são os movimentos que é possível fazer,
um teste se o jogo terminou e uma função de utilidade é o payoff, que vai me dizer o que aconteceu, se foi vitória, derrota ou empate. Imaginem agora o nosso exemplo do jogo da velha. Então, nós temos aqui uma representação esquemática de toda a árvore de busca e a função de utilidade, que seria -1 quando a bolinha ganha, 0 quando dá empate e +1 quando o xizinho ganha. Então, lembram que eu falei que a função utilidade era sempre oposta, era igual e oposta? O que significa? Que -1 mais 1 é igual a 0, por isso que o 0 simboliza o empate. Como que a gente vai criar essa função de utilidade? Como que a gente chega no +1, no -1 e no 0? Existem N formas de a gente criar uma função de avaliação que chegue nesse valor. Então, vamos imaginar que eu utilize como função para avaliar minha próxima jogada a quantidade de chances de jogadas que me levam à vitória. Essa pode ser uma heurística. Então, aqui, ó, para esse primeiro estado, com o tabuleiro nessa posição, o X ele tem 6 possibilidades de vitória. E a bolinha tem 5 possibilidades de vitória. Eu, na qualidade do X, vou escolher essa posição. Mas se eu fosse a bolinha, essa posição seria ruim para mim. Tá? Então, 6 menos 5 dá 1. Porque quem tem mais chance de ganhar com essa configuração de tabuleiro é o X. Aqui nós temos 4 posições vitoriosas para o X, 6 posições vitoriosas para a bolinha, portanto, esse é uma configuração de tabuleiro que favorece a bolinha. Já essa outra configuração aqui, nós temos 5 possibilidades de vitória para o X, 4 para a bolinha, consequente heurístico, o valor é 1, o que leva é um estado de tabuleiro que favorece a vitória do X. Se nós considerarmos esse exemplo, eu sou o Max, sou o Xzinho. Vou considerar apenas 3 opções da árvore de busca para o Xzinho. Se ele resolve colocar o Xzinho aqui no cantinho esquerdo, qual é a próxima jogada que o Min vai fazer de modo racional? O Min pode fazer qualquer uma dessas jogadas aqui, mas dessas jogadas aqui, qual é a jogada que mais favorece o Min, ou seja, que vai fazer com que ele minimize a sua perda e que ele diminua as chances do Max ganhar? Essa aqui, essa última aqui que tem o valor de -1. Então, se o Max fizer essa partida, racionalmente o Min vai escolher essa jogada aqui. Ele não vai escolher nenhuma dessas, porque nenhuma dessas ele aumenta a chance dele ganhar. Porque o valor do Max a ideia do Max é sempre escolher o maior valor e a ideia do Min é sempre escolher o menor valor. Então, aqui, o Min vai escolher essa aqui. Se o Max resolve jogar no meio, na linha do meio, mais à esquerda, de todas essas jogadas aqui, qual é a que o Min vai escolher? O Min vai escolher essa aqui, em que ele põe a bolinha no meio de novo, porque é onde ele diminui ainda mais as chances do Max ganhar. O Max, por sua vez, se ele colocar o Xzinho no meio, quais são as opções dele? As opções dele aumentam. Ele pode ter um ganho de 1 ou ele pode ter um ganho de 2. Então, qual é o caminho que ele vai escolher? Então, vamos imaginar que aqui embaixo nós temos as funções de utilidade, os valores que representam a vitória ou a derrota. Lembrando que quanto maior o valor, maior é a chance do Max ganhar, e quanto menor é o valor, menor é a chance do Max ganhar. Vamos começar então. Imaginem que a gente não tem os pesos ao longo do caminho, a gente só sabe o resultado final. A gente só tem esse aqui, ó, esse resultado final. Como que a gente faz? Como que o algoritmo do Minimax faz? Ele vai descendo, aonde ele começa a descer também é sempre uma escolha do programador. Normalmente a gente começa sempre com o lado esquerdo da árvore. Então, e os níveis são sempre intercalados, né? Max, Min, Max, Min. Então, o Max começou, e qual desses ramos ele vai escolher? Ele vem e visita o primeiro.
a primeira função de utilidade ali é 5. Tá bom para o max, né? Então, qual é o valor que o max vai adicionar para si mesmo? É 5. Agora, ele vai visitar o outro nodo, certo? 2. A chance dele ganhar 5 é melhor que 2. Então, ele não vai trocar, ele não vai dizer, ah, não, essa jogada é melhor. Ele continua com 5. Tá? Agora é a vez do min escolher. O min, ele pode escolher entre 5 e não sabe-se que valor, então ele escolhe 5. Bom, agora é a vez do max de novo. O max vai ter que escolher entre 1 e 3. Então, primeiro ele escolhe 1, porque ele não comparou com nada, e o segundo ele vai comparar com o 3. 3 é melhor, ele vai trocar. Agora é a vez do min, de novo. Bom, o min antes tinha escolhido 5, porque era o único valor que ele tinha, mas agora ele pode escolher. O 3 é melhor para o min ou continua sendo 5 melhor? Lembrando que o max quer sempre o maior valor e o min quer sempre o menor valor. Então, entre 3 e 5, o min vai optar pelo 3. Bom, o max, ele não tem muito o que fazer. Agora, o único valor que ele tem é 3. Agora, nós vamos percorrer o outro lado da árvore de busca. E fazer exatamente a mesma coisa. 6. O min escolheu 6. Aqui, né? Entre 0 e 7, o max vai mudar para 7, né? Entre 6 e 7, o min não vai mudar. E agora o max, ele tinha escolhido 3 antes. Ele vai ter que mudar entre 6 e 3. O que é melhor para ele? 6. Então, é assim que funciona o algoritmo do minimax. E ele é sempre utilizado como uma função recursiva. Então, a complexidade de tempo o fator de ramificação elevado na profundidade máxima da árvore, isso para todos os algoritmos de busca. Quanto mais profunda for a árvore, maior é o tempo computacional requerido. E a profundidade máxima, a complexidade de espaço é B vezes M, também em função, né, da profundidade máxima da árvore, né? No entanto, dependendo da heurística que for utilizar, o minimax sozinho, ele é imperfeito. Ou seja, ele pode encontrar a resposta, né? Mas essa decisão não necessariamente é a melhor. Daí, o que foi inventado? Gente, então tem que melhorar esse algoritmo, né? Se ele encontra uma solução imperfeita, a gente pode melhorar. Foi criado o minimax, que nós chamamos com poda alfa-beta. Por que a gente chama de poda? Porque nós estamos falando de uma árvore, né? Uma busca em um espaço de estados, a gente chama de árvore. Então, a gente vai podar essa árvore. O que significa computacionalmente podar a árvore? Significa não visitar alguns nodos. Então, qual é a ideia do minimax com poda alfa-beta? É não expandir desnecessariamente os nós durante o minimax. Ou seja, se eu já ganhei, se eu estou com algo bom, para que eu vou visitar? Já foi, né? Então, ele vai ter 2 parâmetros, que é o alfa, que é a melhor opção para o caminho do max, e o beta, que é a melhor opção para o caminho do min. Qual é então as regras, né, para expandir os nodos? O alfa, ele não pode diminuir de valor, ou seja, ele não pode ser menor que o ancestral dele, e o beta não pode aumentar de valor, ou seja, não pode ser maior que o ancestral. E qual o critério para um nodo ser podado, ou seja, não ser visitado? Se a seguinte condição for satisfeita: se o valor de alfa for maior ou igual a beta, o nodo não é visitado. Vamos ver um exemplo?